Nós vamos falar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Alguma surpresa, Reinaldo, aí na pesquisa eleitoral do Datafolha, publicado hoje pela Folha? Boa noite, Cláudia. Olha, eu não sei se há gente surpresa. Para mim, surpresa nenhuma. Daqui a pouco nós teremos a reportagem com os detalhes, com os números detalhados. E a gente faz tudo com muita transparência aqui. Na verdade, eu tenho médico, eu preciso sair um pouquinho antes. Então, vou comentar números que ainda serão detalhados. Mas vou aqui trazer uma leitura que depois o telespectador poderá confrontar com a realidade dos números e que já está divulgado em toda parte. Cláudia, nenhuma surpresa. Eu acho que certos setores do que se chama direita brasileira, do judiciário e até da imprensa precisam parar com certos vícios, com certas manias, com certas obsessões. Então vamos lá. Lula teve a denúncia aceita pelo Sérgio Moro, a denúncia contra o Lula foi aceita pelo Sérgio Moro e se deu Lula como acabado. Veio a pesquisa e disse que não. Lula é condenado pelo Sérgio Moro, se dá o Lula como acabado, vem a pesquisa e mostra que não. O Palocci faz denúncias contra o Lula, dá-se o Lula como acabado, vem a pesquisa e demonstra que não. E agora houve essa condenação concertada com C, né, arranjada no TRF4, e se deu de novo o Lula como acabado, vem a pesquisa da Datafolha e o Lula mantém de 34% a 37% das intenções de voto nas simulações de primeiro turno e vence todos os seus adversários no segundo turno, variando dentro da margem de erro, né? No caso, 49 a 30 contra Alckmin, 47 a 32 contra Marina, 49 a 32 contra Bolsonaro. No caso da Marina, a diferença dele até aumentou. Mas e a rejeição? Então a rejeição deve ter explodido. Não, a rejeição em dezembro, na pesquisa anterior, era de 39%, agora está em 40%. Né? Não obstante, tudo indica, nós vamos cuidar disso aqui ainda, Lula não será candidato. Isso não significa que o processo político não deva refletir sobre o que está em curso. É claro que a eleição é legítima, com ou sem Lula. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: de tal sorte a Lava Jato fez tábula rasa da política, de tal sorte a Lava Jato militou contra a política e não apenas contra políticos ladrões, de tal maneira se fez confusão entre Caixa 2 e roubalheira. Nenhuma das duas coisas é bonita, mas elas não são iguais. Assim como bater uma carteira não é igual a matar uma pessoa. Né? Há gradações que deixaram de ser levadas em conta, então se levou a classe política para o abismo, se jogou todo mundo na lama, e neste jogo quem é que sai ressuscitado? Sai ressuscitado Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. E agora, infelizmente, né, há setores do Brasil que estão torcendo, rezando, para que então a candidatura dele se torne inviável no campo judicial, porque não conseguiram fazer o que era certo no campo da política. Não conseguindo no campo da política, apela-se então à polícia. Falando isso, eu quero dizer que a decisão não deve ser cumprida? Não. A decisão deve ser cumprida, mas é preciso que se chame atenção para isso. Como é preciso que se chame atenção para o fato de que quando Lula não está na disputa, o índice de brancos e nulos cresce brutalmente. Aquilo que é da ordem de 18, 19, chega a 32%, não é? Do eleitorado. Seria, atenção, o branco e nulo aí seria o mais votado do Brasil. Não só isso, 31% dos eleitores de Lula dizem que não vão votar em ninguém. É claro que nós estamos ainda no começo, não é? Mas é preciso que a gente reflita o que é que os adversários de Lula andaram fazendo nesse tempo para eleger Lula e agora tem de socorrer na justiça. Reinaldo, boa noite. Praticamente o Lula, tudo indica, não será candidato, não poderá ser candidato. Então, o PT, Reinaldo, pode dar a Deus a perspectiva de poder. Boa noite. Boa noite, Boris. Eu acho que não vai ser, Boris, porque se você olhar lá como ficou a Lei Complementar 64, que incorporou a Lei da Ficha Limpa,
Ali se diz pura e simplesmente que a condenação por um juízo de segunda instância, por um colegiado, torna a pessoa inelegível. Eu acho que o Lula está inelegível, ponto final. Né? Embora isso tenha que ser declarado formalmente pela Justiça Eleitoral. Não, o PT não está fora do poder porque a pesquisa evidencia que 27% dos eleitores só votariam num candidato indicado pelo Lula e 17% poderiam fazê-lo. Isso dá um potencial de transferência de 44%. Caiu um pouquinho, como cresceu um pouquinho aqueles que dizem que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado pelo Lula, de 48% para 53%. Acontece, Boris, que 50% dizem que não votariam num candidato indicado por Sérgio Moro também. O que eu quero dizer com isso? Não voto no candidato indicado por ela, tem um peso muito relativo. O Sérgio Moro, afinal, não foi condenado a nada, ninguém pediu a prisão dele. Não é? Mas a gente nota que há também um certo clima de animosidade com a própria Lava Jato. E eu quero encerrar então, Boris, agora, dizendo o seguinte: o PT precisa tomar cuidado com a língua, né? Porque é muito provável, se a pesquisa, se isso se confirmar, que tenha um candidato petista no segundo turno. Porque com esses números o Lula faz um candidato no segundo turno. Vem cá, se o PT ganhar a eleição no segundo turno de 2018 sem Lula, nós devemos, Boris, levar o PT a sério e dizer que foi uma vitória ilegítima? Se a eleição foi legítima, a vitória, portanto, seria igualmente ilegítima. Isso é para petista pensar um pouco e parar de falar asneira. Reinaldo, boa noite e até amanhã.